Olá, então nós vamos estar fazendo aí a primeira revisão, né? A gente vai estar revendo aí temas muito importantes, né? Então, dentre esses temas, a gente vai estar vendo aí a localização de objetos em mapas e desenhos. A gente vai estar vendo também problemas que envolvam a contagem do tempo, planificação de sólidos, figuras planas, né? Mais especificamente aí os polígonos, perímetro de figuras planas, áreas e estimativa de medidas, ok? Então vamos começar aí com a localização de objetos em mapas e desenhos. A figura abaixo é um fragmento do mapa do Brasil. Nela, a localização do estado de Goiás é indicada por B2. Desta forma, a identificação do estado da Bahia é... Então, aqui está o estado de Goiás, né, mostrando no mapa. E o estado de Goiás está na linha da letra B e na coluna do número 2. Portanto, B2. Se a gente pegasse outro estado como exemplo, como o Mato Grosso, então ele estaria na linha B, na coluna 1, B1. Tá? Mas a questão pede, né, para a gente identificar, né, a localização do estado da Bahia. Então aqui está o estado da Bahia. Ok? Qual linha que ele está? Ele está na linha da letra B. Qual coluna ele está? Ele está na coluna 3. Tá? Então, portanto, o estado da Bahia vai ser indicado por B3. Tá? E B3 é a opção da letra D. Ok? Vamos estar vendo agora problemas que envolvam a contagem do tempo. Júlia colocou um bolo para assar na hora indicada no relógio da figura seguinte. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer. Qual é a hora que está sendo mostrada aqui nesse relógio? Né? Então, a hora, né, que está mostrando é 11 horas e 35 minutos. O bolo ficou pronto em 40 minutos, ou seja, após esse horário, percorreu-se um tempo de 40 minutos. Que horário o relógio indicava quando o bolo ficou pronto? Então, a gente pode resolver de uma forma muito simples, que é contar aí 40 minutos, né, a partir desse horário. Então sabemos que a cada número são percorridos 5 minutos. Né? Então vamos contar. Ó. Então começamos aqui do 7, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então o ponteiro vai parar aqui, né, no número 3, quando der aí os 40 minutos. Então os ponteiros do relógio ficarão um ponteiro aqui aproximadamente no 12, né, e o outro aproximadamente aqui no 3. Tá? Então que horário é esse? Então está mostrando 12 horas e 15 minutos. Tá? Portanto, a letra B é que é a opção correta. Tá? Muito simples aí também. Vamos aí para a próxima. Vamos aí a planificação de sólidos. Tá? Quantos retângulos formam a caixa ao lado? Tá? Então, primeiro, retângulo, né, ele tem mais ou menos aí esse formato. Tá? Então a gente tem que identificar quantos retângulos formam a caixa. Né? Você com certeza deve ter uma caixa aí na sua casa. Né? Então, se você puder, pegue e analise quantas faces ela tem, né? Quantos retângulos são formados na composição aí da sua estrutura. Então a gente tem aqui, ó, primeira face, segunda face, terceira face. Tem uma aqui na parte de baixo que a gente não consegue ver aqui na figura, mas ela está lá, né? Seria a quarta face. Tem uma aqui que é a oposta da 3, né? A face oposta de 3 seria, né, a face número 5.
Teríamos também a face oposta, número 1, que está aqui de trás, que a gente não consegue ver, seria a face número 6. Então a gente tem aí um total de 6 faces, né? O sólido, né, que está mostrando aqui na figura, essa caixa, ela tem na composição aí 6 retângulos, tá? Então, letra C, opção correta. Vamos estar vendo agora um pouco sobre os polígonos, né? Suas características, como a gente deve chamá-los, né? Vamos lá. Então, o primeiro, essa primeira figura aqui, muito conhecida, né? Então, ela é o triângulo. Triângulo, as suas características são, ele tem 3 lados, né? Lado 1, lado 2, lado 3. Ele tem 3 vértices, tá? Os vértices são as pontas, tá? As pontas aqui da figura. Então, ponta 1, ponta 2 e ponta 3. A gente tem também que ele tem 3 ângulos internos, tá? Então, aqui tem um ângulo, tá? Aqui vai ter outro ângulo e aqui vai ter outro ângulo. Portanto, 3 ângulos internos. Vamos ir para a próxima figura, que é o quadrado, né? Ou quadrilátero. Então, o quadrado ele tem 4 lados, né? Como você pode ver. Ele tem 4 vértices, né? Que são as pontas, 4 delas. E ele tem 4 ângulos internos também, né? Então aqui vai ter o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ok? Vamos ir para a próxima figura. Então essa terceira e última figura aqui dessa página é o pentágono, né? O pentágono ele tem 5 lados, como você pode ver, 5 vértices, né? Que são as pontas, 5, e tem 5 ângulos internos também. Tá? Então, uma figura que tenha 5 lados, né? Uma figura plana que tenha 5 lados, é chamado de pentágono. Continuando, agora a gente tem uma figura aqui de 6 lados, tá? Esse exemplo aqui. Então, ela vai se chamar hexágono. Tá? Ele tem 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos internos. A próxima figura tem 7 lados, né? Ela vai se chamar heptágono. O heptágono tem 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos internos. Então, por último, aqui a gente vai ter o octógono, tá? Ele tem 8 lados, 8 vértices e 8 ângulos internos, ok? Existem outros polígonos também, tá? Mas nesta aula a gente vai ver até o octógono, ok? Vamos ver agora um problema envolvendo o perímetro de figuras planas. O perímetro nada mais é do que a medida do contorno da figura, tá? Então vamos ver aqui o exemplo. Marina usou um elástico para representar uma figura no quadro de preguinhos. Veja o que ela fez. Então aqui está o desenho, né, do elástico passando em volta dos preguinhos, formando aí todo esse contorno. Observando que a medida entre dois preguinhos é 1 centímetro, tá? Entre um preguinho e outro preguinho, a medida vai ser 1 centímetro. Qual é o perímetro da figura? Então, perímetro significa contorno, né? Qual a medida do contorno da figura que Marina representou? Então vamos contar, né? Podemos começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Portanto, contorno da figura, né, que é o perímetro, tem 22 centímetros. Então, opção D, 22 centímetros. Aí, nas próximas questões que você for resolver, quando for solicitado o perímetro, você vai se lembrar que é o contorno da figura, apenas a medida dele. Ok? Vamos ver agora uma questão envolvendo área. Área é diferente de perímetro. Então, se nessa questão aqui a gente fosse calcular o perímetro, seria a medida do contorno da figura, dessa figura cinza.
a área vai ser toda a região ocupada aqui por esses quadradinhos, tá? Então não é somente, né, o contorno. A gente tem que analisar todo o interior aqui, toda a composição da figura, tá? Então veja a figura cinza desenhada na malha quadriculada abaixo. A medida da área de cada quadrinho é igual a 1 centímetro quadrado. Ó. A representação da área vai ter sempre aqui ó, o centímetro quadrado, tá? Enquanto no perímetro só vai ter centímetros, não vai ter esse 2 aqui. Tá? Então, como se trata de área, então vai ter esse elevado ao quadrado aqui, ok? Então, qual é a medida da área dessa figura? Né? A parte cinza aqui da figura. Só você contar quantos quadrinhos cinzas a gente tem aqui, né? Então, ao somar todos, né, a gente vai ter 19 quadradinhos, tá? A gente pode contar. A gente pode utilizar algumas estratégias de cálculo, por exemplo, a gente tem aqui 3 fileiras, cada uma com 5 quadradinhos, então a gente teria aí 3 vezes 5, né? Que é igual a 15, mais 3 aqui em cima e mais 1 aqui embaixo. Então, mais 4, que é igual a 19 quadradinhos. Tá? É uma estratégia. Você pode utilizar a estratégia que você achar mais conveniente. Você pode simplesmente contar, né, quantos quadrinhos cinzas tem aqui. Tá bom? Então, a área da figura vai ser 19, né, já que cada quadradinho corresponde a 1 centímetro quadrado, 19 centímetros quadrados. Vamos ver agora a diferença para perímetro. Se fosse o perímetro que estivesse sendo solicitado aqui nessa figura. Então, qual seria esse perímetro? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá? Então, se fosse solicitado o perímetro, seria 20 centímetros. Tá? 20 centímetros. Como foi solicitado a área, então a área é 19 centímetros quadrados. No perímetro, a gente analisa só o contorno. A área, a gente conta, né, todos os quadradinhos que tem aqui no interior da figura. Por último, vamos ver agora uma questão envolvendo estimativa de medidas. Tá? Nesse tipo de resolução, você não vai fazer um cálculo preciso, exato, mas você vai, né, fazer uma estimativa, né, de acordo com, né, o mais óbvio. Né? A gente pode colocar assim. Olha só, todos os objetos estão cheios de água. Aqui a gente tem um copo, uma jarra, uma garrafa e um tambor. Qual deles pode conter exatamente 100 litros de água? Olha só, 100 litros. Qual deles você acha que tem a capacidade para armazenar 100 litros de água? Claro que vai ser o tambor. Ele, o único que teria a capacidade para armazenar essa quantidade de água. Tá? Então a gente fez uma estimativa, né, que seria o tambor. Então, se a questão fosse diferente, tivesse colocado aqui qual deles pode conter exatamente 5 litros de água, por exemplo, a gente poderia, né, colocar aqui que seria a garrafa. Né? Ou qual deles pode caber 1 litro, a gente poderia colocar aqui a jarra. Ou qual deles pode caber exatamente 200 ml, por exemplo, seria o copo. Tá? Então, tudo vai depender aqui da quantidade que foi colocado. Tá bom? Então é isso. Tá? Espero que você tenha aprendido. Revise aí quantas vezes você achar necessário. Tá? Pratique com as atividades. Ok? E bons estudos.